Olá, alunos do curso de Física, sejam bem-vindos. Essa é a disciplina de Fundamentos da Física e nós vamos agora resolver juntos exercícios que foram propostos como complemento da aula 6. O tema é termologia de uma forma geral, mas mais especificamente leis da termodinâmica. A proposta é a gente resolver então nesse primeiro contato, nesse primeiro vídeo, os 6 primeiros exercícios e depois fazer uma pausa, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a lista de exercícios na forma de uma apresentação, para que a gente possa ir discutindo e aprendendo com eles, né? Então, a gente tem aqui aula 6, Fundamentos de Física. Vou pegar uma caneta aqui da cor preta e a gente vai ter aqui, no primeiro problema, o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação cíclica que vai A, B, C e D, conforme indicado na figura, no gráfico da pressão por volume do desenho a seguir. Então, a gente tem um diagrama de pressão por volume, ponto A, ponto B, ponto C estão bem definidos, são os estados termodinâmicos, as linhas são transformações, e a gente tem aqui nessas transformações um ciclo fechado, como indicado aqui em cima. Começa no A e termina no A. Toda vez que tem um ciclo fechado, eu preciso me recordar de algumas coisas, como, por exemplo, a ideia de que no ciclo fechado a gente sai de uma temperatura, volta para a mesma temperatura, então a variação da energia interna é sempre nula, né? O trabalho realizado é a área interna, se o sentido é horário, o trabalho é positivo, sentido anti-horário, o trabalho negativo. Bem, vamos então às afirmativas. Podemos afirmar que, como é de alternativa, apenas uma vai estar correta. A letra A, a transformação AB é isobárica e o gás não realiza trabalho. Então, a transformação AB é essa transformação aqui em cima, ela é isobárica, sim, e a gente tem realização de trabalho. O trabalho corresponde à área embaixo dessa curva, né, dessa reta que vai do ponto A até o ponto B. Todo esse retângulo até chegar no eixo horizontal representa para a gente o trabalho. Então, está errado por conta dessa segunda parte, ela realiza trabalho. Esse não aqui atrapalha tudo. Bem, continuando. Letra B. Na transformação BC, a pressão diminui e o trabalho realizado pelo gás é positivo? A pressão diminui, mas o trabalho é negativo, que é um trabalho de compressão. Ó. O volume final é maior, o volume inicial é maior do que o volume final. Então o gás está sendo comprimido, trabalho negativo. Está errado porque falou que o trabalho é positivo. Item C. Na transformação que vai de C até A, na transformação de C até a pressão aumenta e o trabalho realizado pelo gás é nulo. De C até A é uma transformação isocórica. Então a pressão está aumentando e o trabalho é nulo. Não existe área embaixo dessa linha vertical. A letra C é a letra correta, mas como estamos estudando os exercícios, eu proponho que a gente continue discutindo aqui os outros dois itens para ver o que está errado. No ciclo A, B, C, A, o trabalho total realizado pelo gás é negativo? A, B, C e A é sentido horário. Então é trabalho positivo. E no ciclo A, B, C, A, não há troca de calor com o meio externo. A gente acabou de ver que existe um trabalho aqui e esse trabalho é positivo, né? A gente também tinha discutido no começo que em ciclos fechados a variação da energia interna é igual a zero, porque a variação da energia interna ela é, por definição, para um gás ideal, 3 meios de nR vezes ΔT. Se não tem variação de temperatura entre o ponto inicial A e o próprio ponto final A, então aqui esse elemento é zero, zero a todo mundo. Mas para responder a letra E, para ter certeza, a gente vai precisar da primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna mais o trabalho tem que dar o calor gerado pela fonte quente, né? Pela fonte de energia, aliás. A gente tem então assim, o ΔU sendo zero porque a transformação é fechada. Então, o trabalho existe, é um trabalho positivo. Então, se o trabalho existe, deve existir um calor aqui, porque senão a gente está furando com a primeira lei da termodinâmica.
termodinâmica, ele fala que não há calor. Então, o que está errado é porque existe calor, tá? Então, realmente, a letra C, a gente tem aqui os outros itens já argumentados e vamos para o próximo exercício. Esse aqui é um problema que fala de motor térmico também, vamos ver. A figura a seguir representa trocas de calor realizada e realização de trabalho em uma máquina térmica. Nela estão indicados os valores da temperatura, T1, e da quantidade de calor cedido, C1. Então, realmente está ali 127 graus Celsius, a gente percebe ali no topo, né? E a gente tem também a medida de Q1, 4.000 joules. Ok. Nelas estão indicados os valores da temperatura T1 e a quantidade de calor cedido, Q1, relativos à fonte térmica e o trabalho tal realizado pela máquina, o trabalho 1.200 joule. Além disso, tem-se que T2 e Q2 correspondem, respectivamente, a temperaturas e as quantidades de calor rejeitado para a fonte fria. Seu rendimento corresponde a 75% do rendimento de Carnot em regime de funcionamento entre as temperaturas T1 e T2. Nessas condições, a temperatura T2 da fonte fria em Kelvin vale. Tá, então, bem estabelecido aqui o objetivo, né? Nosso objetivo é encontrar a temperatura da fonte fria. Para isso, eu vou usar, então, que o rendimento da máquina térmica é 75%. Deixa eu só colocar mais para cima aqui, senão não vai caber. O rendimento da máquina térmica é 75% do rendimento de Carnot. O rendimento da máquina térmica é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente, que é igual a 75 sobre 100, vezes o rendimento da máquina de Carnot, que é 1 menos T2 sobre T1. A gente tem todos os números aqui, menos o T2, né, que é quem a gente quer. Vou aproveitar e simplificar. Aqui vira 3, aqui vira 4. Eu estou dividindo em cima e embaixo por 25. Vou ficar então aqui agora com o trabalho, 1.200 joules, dividido pelo 4.000, que é a fonte quente. Já corto esses dois zeros com esses dois aqui. 3 quartos vezes 1 menos. T2 é quem eu quero, em Kelvin, e aqui nunca se usa em Celsius, tá? A gente tem que passar a temperatura para Kelvin. Por quê? Porque se você usar em Celsius, corre o risco de aparecer divisão por zero. Não existe divisão por zero, né? Então precisamos da escala absoluta. Eu vou pegar então 127 graus mais 273, que fazendo isso eu converto. Aqui eu fico com 10, aqui eu fico com 10 e aqui eu fico com 4. Então aqui é 400. Bem, agora aqui, deixa eu ver se dá para simplificar mais alguma coisa. Esse 3, quando ele descer, ele elimina com esse 12 e vira um 4 aqui. Daí, esse 4, quando ele passar para cá multiplicando, ele elimina com esse 4, vira um 10. Então, era 4.000, virou 10. Então, eu tenho aqui, basicamente, o seguinte. 4 décimos é igual a 1 menos T2 sobre 400. 4 décimos dá para simplificar, é 2 quintos. Então, esse 2 quintos vai para cá, esse T2 vem para o outro lado. A gente pode até transformar aqui em decimal, né? Agora que eu vi. 1 menos 0,4 fica mais elegante, ó. T2 vai ser, então, 400 vezes 0,6. Essa subtração da 0,6, né? Daí aqui eu faço essa vírgula eliminar com o zero e ficamos que T2 é 6 vezes o 4, 24, aumenta um zero, a resposta em Kelvin, letra B. Tá aí, parecia ser mais desafiador do que realmente foi, né? Na verdade, a parte matemática era mais longa do que a parte de interpretação física. Vamos para o problema número 3. Esse exercício 3, ele diz o seguinte: um refrigerador industrial, ele ideal, operando sobre o ciclo de melhor rendimento, então está operando sobre o ciclo de Carnot, tem potência no motor do compressor de 300 watts.
Então, essa potência é do compressor, 300 watts. Isso significa que o trabalho realizado por esse compressor é de 300 joules para cada segundo. Beleza, o que mais que fala? Que devolve para o meio ambiente um calor de 1.500 joules. Isso já está no sistema internacional. Então, o calor da fonte quente, que é o ambiente, vai ser 1.500 joules. Está aí. Por segundo, para cada ciclo, né? Não, por segundo, não é para cada ciclo, não, é por segundo. Considerando que a temperatura no interior do refrigerador é 33 graus Celsius negativo. Então, agora eu tenho que fazer 273 menos 33. 3 para 3 é nada. Isso aqui é um 3, tá, gente? 3 para 3 nada. 7 para 3 é 4. 0 para 2. Então, é 240 Kelvin esse cara aqui. Já vou deixar convertido ali em cima. Nem sei se eu vou precisar, né? Qual é a quantidade de calor contido no refrigerador? É retirado a cada segundo do seu funcionamento. Entendi. Então, na letra A, a gente tem que descobrir o calor da fonte fria, que é o Q2. A gente sabe que o balanço energético ele tem que se manter. Q2 mais o trabalho. Então, na letra A, eu vou usar aqui o balanço térmico mesmo. O calor não pode ser criado, não pode ser destruído. Então, aqui se eu tenho 1.500 igual a Q2 mais 300. Então, esse Q2 só pode ser 1.200, né? 1.200 joules. É só passar para lá. Na letra B agora. Isso aqui já é a resposta da letra A, tá? Foi simples assim. Qual a temperatura ambiente máxima dada em graus Celsius possibilita a operação descrita no enunciado? A gente precisa encontrar a temperatura do ambiente agora, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Quanto maior a diferença de temperatura entre o interior do refrigerador e o meio externo, maior é a quantidade de calor que vai precisar ser retirada de dentro dele para refrigerar o que está lá dentro. Então, a gente vai comparar assim, o calor Q1 é dividido pelo calor Q2, a temperatura T1 dividido pela temperatura T2. São diretamente proporcionais, em outras palavras, né? Isso aqui é uma proporção. Vamos montar nossa proporção, então, aqui agora com números, né? Quem é o Q1? O Q1 é 1.500. 1.500. Quem é o Q2? O Q2 é 1.200. Quem é a temperatura T1? A temperatura T1 é a temperatura externa do ambiente. É a temperatura quente, né? E a temperatura T2 é a de dentro do refrigerador, que a gente agora sabe que é 240, porque eu converti ali. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Esses dois zeros dá para cortar com esses dois. Lembrando, gente, que em proporção você pode simplificar tanto na coluna como na linha. Então aqui, por exemplo, ó, apareceu 12 e apareceu 24. 12 dividido por 12 dá 1. 24 por 12 dá 2. Só que aqui era 240, então vai ficar 20, né? Então aqui ficou 20. Agora é só fazer multiplicação. Uma única vez a temperatura T1 é a própria temperatura T1. 20 vezes o 15. 2 vezes o 15 é 30. Aumenta um zero, ficou 300, né? Esse 300 aqui corresponde a 300 Kelvin, mas ele pediu a temperatura em graus Celsius. Então, vamos diminuir 273. Se eu somo 273, eu transformo para Kelvin. Se eu subtraio 273, eu converto para Celsius. Então, aqui vai dar 7. Aqui a gente vai ter 8 para 10, são 2. E 3 vai dar 27 graus Celsius. Está aí a temperatura ambiente que a gente precisava, né? Bem, esse foi o problema número 3. Tinha letra A e letra B. Não sabia que a UEL estava fazendo questões abertas, não, mas tudo bem. Pode ser adaptado. Vamos lá para o próximo. Universidade Estadual de Ponta Grossa, PSS 2024. 1 mol de um gás ideal monatômico realiza uma transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela que não troca a pressão, né? E a gente tem aqui, ó, escondido bem debaixo do nosso nariz,
a quantidade de mol, né? Está escrito por extenso para a gente não achar. Inicialmente o gás tem uma pressão, que é isso aqui, e vai ficar constante, porque é isobárica, né? E ocupa um volume que é esse aqui. Esse é o volume inicial. O gás recebe, então, essa quantidade de calor e se expande, naturalmente. Ocupa um volume maior, que passa a ser esse aqui é o volume final. Em relação ao exposto, assinale que for correto. Dado que a constante universal dos gases, nesse caso, vai ser 8,3 Joule por mol Kelvin, né? A temperatura inicial vai ser de 300, temos que calcular, né? Então vamos lá na 01. Pressão vezes volume igual a nRT. Bem, pressão, a gente sabe, é 3 vezes 10 à quinta, volume 8,3 vezes 10 a menos 3, igual, o número de mol é 1, R é 8,3, vezes a temperatura T. Esse 8,3 passa a dividir, anula com esse. 10 à quinta anula com esse, desde que sobre 2 zeros aqui. Então virou 300. Temperatura igual a 300 Kelvin. Fechou, essa primeira está correta. Então aqui a 01 verdadeira. 2. O trabalho realizado pelo gás é de 1.245 joules. Vamos na 02 aqui em cima. Trabalho da transformação isobárica pode ser calculado por pressão vezes variação de volume. Então, o trabalho vai ser a pressão, que a gente sabe, 3 vezes 10 à quinta. Está em Pascal, né? Newton por metro quadrado, sistema internacional. O volume também está em Pascal, está em metro cúbico. Daí a gente vai ficar aqui com 12,45 menos 8,3 vezes 10 a menos 3, já vou botar em evidência. Bem, 0 para 5 é 5. Aqui eu já vou colocar o quadrado, que eu já juntei esse com esse aqui, ficou quadrado. Agora, resolvendo aqui. 0 para 5 é 5, 3 para 4 é 1. Daí, vírgula embaixo de vírgula, 8 para 12 são 4. É 3 vezes esse valor. 3 vezes o 5 são 15, 3 vezes 1, 3 mais 1 são 45, 3 vezes 4, 12. Multiplicados por 100 faz essa vírgula aqui saltar para cá. Então fica realmente esse valor aqui, 1.245, está verdadeiro também. Esse foi a 02. A variação da energia interna do gás é essa aqui. Vamos ver. Como que eu calculo a variação da energia interna? Já sei. Pela primeira lei da termodinâmica vai ser o caminho mais adequado aqui. Existe outro, que é você calcular a variação da temperatura e depois obter ela pela definição. Mas eu quero usar a primeira lei. Calor igual a variação da energia interna, que é quem eu quero, mais o trabalho. Então, eu vou usar o trabalho que eu acabei de calcular e o calor que foi informado aqui pelo nosso exercício. Então, é 3.112,5 joules menos, o trabalho vai passar para cá negativo, menos 1.245, igual a ΔU. Então, a variação da energia interna vai ser, na verdade, aqui 0 para 5 é 5, 5 para 12 são 7, vai 1, 5 para 11 são 6, vai 1, 3 para 11 são 8, vai 1, 2 para 3 é 1. Deu 1.867,5. Esse valor também está verdadeiro. E por último, nós temos o 8, a variação da temperatura do gás, né? Bem, o exercício 08 agora. Variação da temperatura pode ser obtido pela energia interna que a gente acabou de obter. 3 meios vezes NR vezes ΔT. Então agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a variação de energia e vou usar a definição para encontrar a temperatura, né? Eu tinha proposto encontrar ela por aqui agora há pouco, mas enfim, invertemos as bolas. Qual que é o valor de energia interna? 1.867,5. Eu já vou dobrar. 2 vezes meio dá 1. Então fica 0 ali. 2, sobe 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1 é 5. Vai 1. 2 vezes 6 são 12. Mais 1 é 13. Vai 1.
2 vezes 8, 16, mais 1 é 17, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1 é 3. Fiquei com esse valor grandão, igual a 3. Opa. Esse 3 eu já vou passar dividindo. O 1 não faz diferença. E o R é 8,3, já vou passar dividindo, porque o meu espaço está acabando. Bem, ficamos com isso aqui. E agora a gente tem que dividir. Primeiro por 3 e depois por esse valor. Então eu vou começar dividindo por 3. E só para não criar confusão, vou trocar a caneta aqui. Vamos pegar lá. 3.735 divididos por 3. Cabe uma vez, sobra 0. Abaixo 7, cabe duas vezes. Sobra 1, abaixo 3. 3 vezes 4 são 12, sobra 1, abaixo 5 e dá 5. Daí aqui fica 0. Então aqui fica 1.245 divididos por 8,3. Eu vou precisar de um espacinho, deixa eu só reposicionar aqui. E daí agora eu vou dividir 1.200 aqui em cima, 1.000. Opa, desculpa. 1.000. Ah, bom, desabilitou a caneta. Vamos lá. 1.245 dividido por 8,3. Igual às casas, corta a vírgula. 124 cabe uma vez. Uma vez 3, 3. Para 4 é 1. Uma vez 8, 8. Para 12 é 4. Abaixo 5. Agora cabe em 5 vezes. 5 vezes 3 são 15. Para 15 nada, vai 1. 5 vezes 8, 40. Com mais 1 que foi, 41. Para 41 nada. Abaixo 0, aumenta um 0. Deu 150, a variação da temperatura 150 Kelvin, porque eu estava no sistema internacional. Bem, esse exercício 4, então, todos foram verdadeiros, né? Não teve muita graça. Mas foi bom para a gente revisar bastante coisa aqui a respeito de primeira lei e também alguns cálculos, né? É um exercício bem completo esse somatório ali. Vamos agora para a próxima parte, que tem outro da UEPG. Agora o exercício número 5 diz o seguinte. Opa, desculpa. Acabei passando para o próximo. Deixa eu pegar aqui a caneta, habilitar ela. Vamos lá, né? O exercício número 5 diz: uma máquina térmica funciona de acordo com o ciclo de Carnot, tendo rendimento de 25%. Então, esse rendimento aqui já é o rendimento de Carnot. Eu vou deixar ele no formato de fração, que é 1/4, né? Quando a temperatura da fonte quente é de 119 graus, bem, vou transformar para Kelvin, 119 mais 273. Aqui eu fico com 2, aqui eu fico com 8 e aqui eu fico com 3. Então isso aqui é 382 Kelvin. Beleza, isso aqui não precisa, vou apagar. E a fonte fria é o ar atmosférico. Tá bom, fonte fria vai ser o T2, e ele não disse o valor, né? Considere que a fonte quente ela fornece 2.000 calorias por ciclo e assinale que for correto. Cada caloria é 4 joules, então aqui tecnicamente tem 500 joules. Dividir por 4, né? Para converter. O calor específico, o calor rejeitado para a fonte fria a cada ciclo é 1.200. É o Q2 que a gente quer, então vamos lá descobrir quem é o Q2, que é o calor da fonte fria. Eu vou primeiro partir da definição, que é de trabalho, né? Que envolve valores que eu conheço. Essa definição, na verdade, eu falei trabalho, mas é a definição de rendimento de uma máquina térmica, tá? E essa definição vale tanto para as máquinas de Carnot, mas como também para máquinas convencionais. Vou pegar aqui e descobrir o trabalho por ela. Então, o trabalho vai ser 1/4 vezes 2.000. Aqui, claro, bem fácil a gente calcular, né? 20 por 4 dá 5, aumenta 2 zeros, temos a resposta em caloria. Só que eu queria o Q2, então eu vou usar o equilíbrio da quantidade de calor para cada ciclo. Esse valor aqui é 2.000, igual Q2, que é quem eu quero, mais 500. Então, obviamente, Q2 é 1.500 calorias. Aqui está 1.200, então essa primeira é falsa.
Foi a 0,1. Vamos para 0,2. A temperatura da fonte fria é menor do que 22 graus? Tem que testar, né? Então vamos testar. O rendimento da máquina de Carnot, ele pode ser calculado a partir das temperaturas. Então, rendimento de Carnot é 1 menos T2 sobre T1. O rendimento é 1/4. 1/4 menos 1 igual ao negativo de T2 sobre T1. Eu passei esse mais 1 aqui da fórmula para o primeiro mesmo para já descontar. Então, fica menos 3/4 igual a T2 sobre T1. T1 a gente sabe 382. Agora, esse valor aqui é negativo e negativo, eu multiplico todo mundo por menos 1, vira tudo positivo. Então, ficamos que T2 é igual a 3 vezes 382 divididos por 4. Eu vou começar com 382 divididos por 4, 38 dá 9, 4 vezes 9, 36, baixa, dá 5, 5 vezes 4, 20, vírgula, aumenta um 0, aqui aumenta também. Então, deu a divisão 95,5 e depois eu tenho que multiplicar por 3, já vou fazer aqui. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 5, 15, mais 1 é 16, 3 vezes 9, 27, 28. Uma casa decimal, uma casa decimal. A temperatura, então, é 286,5 Kelvin. Só que eu preciso saber em Celsius para poder comparar com essa medida de 22. Como que eu transformo para Celsius mesmo? Descontando 273, né? Nesse caso fica 5, aqui dá 3, aqui dá 1 e aqui dá 0. Então está dando 13,5 graus Celsius. Isso é menor que 22, é verdadeiro, né? A máquina térmica operando de acordo com o ciclo de Carnot não pode ter rendimentos de 100%. Claro que não pode. Nenhuma máquina pode ter rendimento de 100%. Isso aqui é verdade. Se você conseguir rendimento de 100%, você quebra a segunda lei da termodinâmica. Não vai acontecer. O que acontece é que o rendimento de Carnot tem um rendimento máximo. Agora a última. O trabalho realizado pela máquina a cada ciclo é 3.200. Eu acabei calculando o trabalho aqui, ó. Ele está em calorias, nós precisamos dele em joule. Só que de caloria para joule, a gente tem que cada caloria vale 4, é só multiplicar por 4. Só que daí 4 vezes o 500 dá 2.000. 2.000 joule. Nem precisa pensar muito para ver que essa aqui é falsa. Então ficamos com a 2 e com a 4 verdadeiras, né? Bem, é isso. Esse foi um problema mais simples que o anterior, né? Apesar de ser o mesmo assunto. Vamos lá para o próximo. Esse aqui é um problema da Universidade Federal Santa Catarina. O ciclo de Carnot é um modelo teórico idealizado que serve como referência para processos termodinâmicos reversíveis, ou seja, processos que podem ser revertidos sem qualquer aumento na entropia do sistema ou no ambiente. Esse ciclo foi formulado em 1824 por Sadi Carnot e é composto por 4 etapas, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, conforme ilustrado na figura. Então vamos achar aqui. A linha vermelha é uma isotérmica, a linha azul é outra transformação isotérmica, né? O nome das curvas são isotermas. Aquela que está mais próxima da origem é a fonte fria e a fonte quente é quem está mais afastado da origem. A gente tem aqui também as 2 adiabáticas, né? Que ligam as nossas isotérmicas, fazendo uma região fechada aqui, onde a área corresponde ao trabalho. Esse é o trabalho máximo conseguido em uma máquina com essas diferentes temperaturas. Bem, a gente tem um rendimento aqui que pode ser no sentido horário e no sentido anti-horário, mas até então não tem uma indicação de sentido. A gente talvez vá tratar dela mais teoricamente. Vamos ver o que a pergunta fala, né? Eu deixei a pergunta na próxima página. De acordo com o exposto, é correto afirmar que, na primeira etapa, a transformação isotérmica, que vai de A até B. Então, vamos lá. De A até B é isotérmica. O sistema realiza trabalho enquanto absorve uma quantidade de calor Q1, uma quantidade Q1 de calor de uma fonte térmica a temperatura T1.
Isso é verdade, ele vai aquecendo, porque está expandindo, e vai mantendo a sua temperatura em T1. Nesse estágio, a expansão ocorre de forma lenta. É verdade, não é uma expansão rápida. Expansão rápida é adiabática. De forma lenta, que o gás permanece em equilíbrio térmico com a fonte de calor. Está em equilíbrio térmico, está mantendo a temperatura na faixa quente, né? Então aqui está tudo verdadeiro na 01. Ele descreveu o primeiro passo do ciclo de Carnot. 02. Na transformação que vai de B até C, o sistema passa por uma expansão adiabática. Expansão adiabática é a expansão porque está aumentando o volume. Ó. O ponto B está antes do ponto C. Então, é uma expansão adiabática. E aqui, ele continua a se expandir e realizar trabalho. Está realizando trabalho, porque tem a área embaixo da curva preta ali. Sem trocar calor com o ambiente. Realmente, é uma transformação adiabática, não troca calor. O gás se contrai até que sua temperatura T2, a sua temperatura atinja T2, que é menor do que T1. Aqui acontece a mudança da temperatura de T1 para T2, né? É isso que está descrevendo, está correto. Então, a 01 e a 02, afirmativas legais. Vamos para a 4. Na etapa DA é essa etapa aqui, é a outra adiabática. O sistema passa por uma compressão, está comprimindo, está aumentando a pressão adiabática até retornar ao seu estado inicial. Tá certo. Durante esse processo, o sistema realiza trabalho sobre o ambiente. É verdade. Mas há trocas de calor. Epa, peraí. Uma transformação adiabática não troca calor. Essa última partezinha aqui comprometeu a frase inteira. Então tá errada 04. Bem, vamos à frente. Ficou verdadeiro, verdadeiro e falso por enquanto. Vamos lá. 8. O rendimento é expresso em termos das temperaturas T1 e T2 das fontes quentes e frias, respectivamente. Isso é verdade, né? A gente fez agora há pouco o rendimento de Carnot, é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, né? Aqui é para ser um 2, deixa eu consertar ele aqui. T2. E aqui é 1. Bem, e aqui é um C, rendimento de Carnot. Isso é verdadeiro, então. 16. Independente do sentido dos ciclos de Carnot, A, B, C, D, A ou A, D, C, B, A, sempre representará uma máquina térmica quente? Olha, se ele fizer nesse sentido o movimento dos ciclos, você vai ter uma máquina térmica e vai gerar trabalho positivo. Se for o sentido anti-horário, nós vamos ter uma máquina frigorífica. Então, essa 16 está falso, porque está falando que independe do sentido. Depende do sentido. Número 32. A etapa CD é uma expansão, é uma compressão isotérmica. CD, deixa eu ver. CD era a única que ele não tinha falado ainda, né? Está comprimindo, está diminuindo o volume. E é isotérmica. Realmente isotérmica na temperatura T2. A qual o sistema cede calor Q2 para uma fonte fria a temperatura T2. Isso é verdade. Está perdendo calor, por isso que ele está contraindo. O gás é comprimido lentamente, outra coisa verdadeira. As isotérmicas são lentas, as adiabáticas são rápidas. Em equilíbrio térmico com a fonte fria. Isso é verdade, né? Então, essa última é verdadeira também. Ficou a 32 e a 8 aqui verdadeira e a 16 falsa. Pessoal, então, nessa primeira fase, a gente começou a ver um assunto novo aqui na resolução das listas e a gente já conseguiu fazer aqui os 6 primeiros. Espero que tenha ajudado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, entre em contato com a tutoria. Nós vamos ter o prazer em ajudá-los, tá? Até o próximo vídeo e continue estudando.